que vocês possam desligar seus microfones, tá bom? Para não dar microfonia, tá certo? Então, vamos iniciando o nosso evangelho, terapia, né, todo dia, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Meus irmãos, vamos iniciando com a leitura preparatória do livro Pão Nosso, continua sendo. Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje é o capítulo 119. Ajuda sempre. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Esta passagem está em Atos, capítulo 21, versículo 13. E Emmanuel nos traz: constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos, aquela em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, está pronto. Mas os companheiros choram e se lastimam. E do coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho flui a indagação dolorosa. Não obstante a energia serena que lhe domina a organização vigorosa, Paulo sentia falta de amigos tão corajosos quanto ele mesmo. Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício. Entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. É que o pranto ou a lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa, desorganiza-lhe a resistência. Jesus chorou no horto, quando sozinho, mas em Jerusalém, sob o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam a cessação das lágrimas angustiosas. Na alvorada da ressurreição, pede a Madalena esclareça o motivo de seu pranto junto ao sepulcro. A lição é significativa para todo aprendiz. Se um ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, não te entregues a desesperos inúteis. A queixa não soluciona problemas. Em vez de magoá-lo com soluços, aproxima-te dele e estende-lhe as mãos. Graças a Deus. Neste momento, eu convido o nosso irmão, o senhor Gilson, para que possa fazer a nossa prece inicial. Seja bem-vindo, senhor Gilson. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Vamos só agradecer pelo dia de hoje, rogando ao Pai paciência nossa, né? Quem deve ter paciência somos nós pelos os tenebrosos passados que a gente tem que passar, então a gente tem que agradecer a Ele e pedir a Ele mesmo que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje eu vou fazer a oração nossa de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Humano, extraído do livro Passos da Vida. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados e desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir os entretenimientos, a respeitar o semelhante sem reclamar as considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para a dificuldade dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros
para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que desejamos entre nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios, onde e como queira, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. E assim seja, eu passo a palavra a Rita. Graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Nesse momento eu peço a Deus, nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima, ao mentor da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, a permissão para iniciarmos o nosso Evangelho da noite de hoje, convidando o nosso irmão, o senhor Arlindo, para que possa fazer a leitura e a explanação. Seja muito bem-vindo, senhor Arlindo. Obrigado, minha irmã. Boa noite a todos, sejam todos e todas bem-vindos. E hoje vamos ler e explanar o Evangelho da noite, que está no capítulo 13, cujo título é Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E vamos iniciar a nossa leitura hoje aqui no item 7, sobre o convidar os pobres e os estrupiados. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando deres um jantar ou um cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que forem ricos, de modo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres e os estrupiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido estas palavras, disse-lhe: Feliz aquele que comer do pão do reino de Deus. Essa passagem está em São Lucas, no capítulo 14, versículo 12, versículo 12 a 15. Aqui, meus irmãos, cabe uma observação de que essas palavras de Jesus, essa sua recomendação, servia muito bem naquela época em que a sociedade estava se organizando e que cada um tinha seu estilo, tinha a sua maneira de convivência em grupo social, e cada um fazia as suas reuniões sociais, seus jantares ou as suas ceias, e convidava aqueles, sempre buscando os mais aproximados. E nós lembramos muito bem daquela parábola do festim das bodas, quando o rei mandou convidar todos aqueles que fariam parte do seu jantar, da sua comemoração, e a maioria recusou. Uns foram para os seus comércios, outros para suas casas de veraneio, outras para suas casas de campo, e não deram atenção ao convite. E alguns se revoltaram e ainda eliminaram alguns dos emissários do rei. E, movido pela cólera, ele mandou que
fosse vingada aquele ultraje, além de não aceitar o seu convite para as bodas, ainda matar os seus emissários. Então, ordenou que queimasse as suas cidades. E ordenou em seguida que fossem às ruas, às encruzilhadas, e convidasse todos aqueles que tivessem, que fosse visto, né, fosse encontrado, e os conduzisse para a sua mansão, né, ou seu palácio. Chegando a hora aprazada, ele verificou, o salão já estava repleto, a mesa ocupada, cada um dos seus lugares, e ele observou que um deles não tinha a túnica nupcial, não vestia. Então ele interpelou como ele tinha entrado ali. Então observemos que Jesus determina que nós façamos os convites aos pobres, aos cegos, aos coxos, aos estropiados. De uma forma geral, todos os maltrapilhos, todos aqueles que não têm como nos retribuir qualquer oferta, qualquer homenagem ou qualquer reunião que possamos promover e oferecer-lhes a oportunidade de participação. Mas, para nós, vaidosos, orgulhosos, não vamos deixar de convidar nossos amigos mais próximos, nossos parentes, mesmo que tenhamos alguns menos favorecidos no nosso círculo familiar, é sempre uma alegria convidá-los, prestar essa homenagem a cada um deles. Mas tudo que o mestre nos recomendou e nos recomenda é que façamos sem ostentação. Porque nós conhecemos muito bem as regras da etiqueta social, que quando há uma reunião, um banquete, um jantar ou uma confraternização a nível da alta sociedade, já ficam contando quanto tempo haverá o convite para que seja feita a retribuição. E é esse ato, essa prática que Jesus condenava naquela época, portanto, que nos deu essas orientações e mandando que convidasse os pobres e os necessitados. É necessário que saibamos que é uma orientação bastante difícil de ser cumprida. É necessária porque uma das nossas obrigações na prática da caridade e do amor é auxiliar os nossos irmãos mais necessitados e aquele que menos tem do que nós. Então, já estamos cumprindo parte das determinações do Senhor, mas não é tudo. Então, o que devemos fazer? Selecionar aqueles locais, aqueles moradores ali da circunvizinhança e procurar auxiliar, ajudar a cada um deles. Mas jamais faremos o que Jesus recomendou, convidar os pobres da rua, digamos assim, e trazer para a nossa mesa. Isso ainda pesa na nossa consciência, na nossa vaidade, no nosso orgulho, de nos misturarmos, nos reunirmos com essa classe menos favorecida, que é realmente a mais carente e mais necessitada. Não? Continuando aqui a nossa leitura no item 8. Quando fizerdes um festim, disse Jesus,
Para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estrupiados. E ele repete sempre a palavra, a parábola, para que nós gravemos, para que nós guardemos na nossa consciência essa responsabilidade e esse chamamento do Senhor. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o Espírito. Qual Espírito que o Mestre quer que nós apresentemos? O Espírito de amor, de caridade, de solidariedade, de assistência, de benemerência e benevolência para com os nossos semelhantes. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e a homens incapazes de a compreenderem as nuances delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nestas palavras: sereis felizes porque não terão meios para vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vista a um retorno, mas pelo único prazer de o fazer, que é a orientação que nós recebemos, que nós encontramos diariamente na nossa prática da doutrina, nas nossas leituras, nos nossos aprendizados, que é a prática do amor, da caridade, e prestar com benevolência, a solidariedade, o amparo e a assistência a quem necessita. Tem também aquela célebre passagem do bom samaritano, que a negativa, a falta de assistência, de benevolência, de amor e caridade, primeira foi praticada por um sacerdote, que ao ver aquele cidadão machucado, dolorido, desfalecido, jogado ao longo da estrada, passou pelo lado e, digamos assim, deu de ombros, como quem diz, não é comigo, e seguiu adiante. Veio o levita, também agiu da mesma forma. E veio o bom samaritano e prestou toda a assistência necessária àquele irmão ferido, despojado de todos os seus pertences, de todos os seus bens, e o levou, colocou na sua montaria e o levou até a hospedagem mais próxima, pagou, digamos assim, a sua hospedagem daquele período, e ainda disse ao hospedeiro, dando algumas moedas a mais, e disse: faça tudo o que for necessário, cuide desse homem, que e se passar alguma coisa a mais, restituirei quando voltar. Então, ele, que não era um religioso, não era uma pessoa de práticas constantes dentro de um templo, ele foi tocado pela compaixão, pelo amor, pelo sentimento de irmandade que nos une, que nos aproxima, para que pudesse prestar todo este socorro. O fundo do pensamento se revela nessas palavras: sereis felizes porque não terão como vô-lo retribuir. Para dar uma comparação surpreendente, disse: convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que
este não poderão nada vos retribuir. E por festeis é preciso entender, não o repasso propriamente dito, mas a participação na abundância dos seus de que desfrutais. É necessário que entendamos aqui, hoje, nas nossas leis vigentes, as pessoas que têm o bom coração, têm a boa vontade, buscam fazer essa caridade, dividir o que tem, ou mesmo o supérfluo da sua mesa, das suas festas, das suas reuniões, e distribuir. Mas temos exemplos aí de empresas, proprietários de restaurantes, casas de lanche, cozinha de shopping, que foram proibidos pelo órgão controlador de fornecer os restos das refeições, porque alegando que poderia haver contaminação, poderia nesse meio surgir algum alimento estragado e prejudicar a saúde daquele que a recebeu. E nós sabemos que, e vivenciamos isso no dia a dia, não é nada assim diferente da realidade. Quantos irmãos nossos a gente sabe que frequentam os lixões das cidades, buscando alimento, buscando o meio de vida, e tudo aquilo nós já sabemos a procedência, sabemos o manejo e o risco que oferece, mas é fechados os olhos para essas mazelas e deixa cada um entregue ao seu próprio destino. Então, notas que há uma incoerência nas recomendações do mestre e nas práticas diárias da nossa sociedade. Nós que, graças a Deus, graças à doutrina, temos uma compreensão, buscamos, através dos programas de assistência, como muito bem é conhecido na nossa casa, principalmente, que faz a distribuição das cestas básicas semanalmente, com a ajuda e colaboração de todos, várias mais, segundo consta, eu não tenho estatística correta, de mais de 200 famílias são assistidas e são atendidas a cada semana para levar as suas cestas básicas. Ontem o nosso irmão Juarez citou um caso que nos emociona só de analisar a atitude de uma pessoa que frequenta a casa lá em Poço Branco e que ela, levando uma vasilha, mais ou menos, segundo o relato do nosso irmão, um pote de margarina, esse de 1 quilo ou 3 quilos. Ela pega a sopa e, quando chega em casa, ela ainda adiciona água, algum tempero, faz uma complementação para poder assistir a mais 3 pessoas ou família necessitada que ela se comprometeu. Então, olhemos para dentro de cada um de nós e analisemos o exemplo dessa criatura. Eu não a conheço. E também, como não conheço a casa, tenho muito interesse em um dia participar junto com a nossa equipe lá do Bezerra de Menezes. Mas é uma atitude meritória. É uma pessoa que não pensa só em si, ela é carente, vai àquele local, a nossa casa, uma casa espírita, onde recebe a assistência alimentar através de uma sopa, mas ela tem a compaixão daqueles também que, por uma razão, não podem ir ou não vão, que às vezes a pessoa que vive da mendicância é tocada de um sentimento assim de vergonha,
fica envergonhada daquele seu estado, até de se aproximar. Isso nós vivenciamos no nosso dia a dia, quando somos abordados, a gente observa no semblante daquela pessoa que está nos abordando, pedindo um auxílio, aquele sentimento até de um certo constrangimento. Por isso que o nosso irmão Francisco de Assis falava e assim agiu: fazei o acolhimento antes da esmola. Porque é muito simples você pegar uma esmola e doar ali para aquela pessoa, mas é necessário que tenha também a aproximação, o acolhimento, a afetividade, que é para aquela pessoa não se sentir menos do que quem está lhe auxiliando. Agradecer, rogar a Deus, que é o que mais a gente ouve, obrigado, Deus te abençoe, Deus te ajude. Isso para nós é muito significativo, uma frase como essa, para que a gente sabe que as pessoas que vivem da mendicância ou são necessitados temporariamente, como os moradores de rua, têm aquele sentimento de agradecer tudo aquilo que estão recebendo e principalmente a Deus por enviar aquele anjo bom para tirá-la naquele momento da aflição, da fome, do frio e do abandono, né? Continuemos. Estas palavras podem entender e também, entretanto, recebe a sua aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa, senão aqueles que podem, como dizem, lhes honrar, ou com que as pode convidar ao seu turno? Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus? É por vezes prestar-lhes um grande serviço sem o aparentar. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, que se fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabe dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. É o que eu acabei de citar, o exemplo de São Francisco, né? Agora vamos para o item 9, uma instrução dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos ao outro o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontra encerrada nesses dois preceitos. Se fosse seguido neste mundo, seríeis todos perfeitos, nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque o supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não veríeis mais nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai com o que tendes de melhor. Os infelizes, dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espírito reconhecido que vos receberão no liminar de um mundo muito feliz. Aqui nós citamos o exemplo claro e conhecido de todos do Dr. Bezerra de Menezes, o nosso mentor. Quando ele fez a sua passagem, que acordou do sono de refazimento no mundo espiritual, ele escutou aquele burburinho lá fora e perguntou para Celina, assistente de Nossa Senhora, que o assistia, o que é isso?
Aí ela o chamou até a janela e fala: olha, Bezerra. Ele falou: mas quem são esses? Ela disse: são aqueles a quem você ajudou quando estava na terra, e eles estão aqui hoje para te agradecer. Aí ele proferiu a segunda expressão: como eu fiz muito pouco. Quer dizer, a humildade, a grandeza de espírito dele é de uma imensidão tão, assim, impossível da gente quantificar. E ele apenas se expressou dessa maneira. Quem fez o que ele fez pela humanidade enquanto exerceu as suas profissões como político, como médico, como militar, como cidadão também comum, que na trajetória dele tem no relato aqui, quando ele viveu aqui um período no Rio Grande do Norte, o que ele praticou nessa região da serrana de Martins. A partir dali, ele era um cérebro desconhecido, mas já tinha um coração imenso, sempre buscando o auxílio, a assistência e a proteção aos necessitados, né? Continuando, se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar na minha última vida, amai, pois, o vosso próximo e amais como a vós mesmo, porque o sabeis agora, esses infelizes que repelis, talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Aqui nós citamos o caso de Lázaro, né? O exemplo de Lázaro, que ao morrer foi visto pelo rico que ele mendigava à sua porta o alimento, ou as suas migalhas. Continuemos. Desejo que compreendeis bem o que pode ser a caridade moral que cada um pode praticar e que nada custa materialmente, e, entretanto, é o que mais difícil de se pôr em prática, que é fazer o bem sem ostentação, sem ferir a suscetibilidade e a sensibilidade daqueles a quem estamos acolhendo e auxiliando. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo, e ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não vê o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, se crê acima de vós, enquanto que na vida espírita a única real está algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito não de humildade, mas de caridade, porque não notar os erros de outro é caridade moral. Verdade, não podemos apontar os defeitos alheios, porque nós também os temos. Então vamos corrigir primeiro em nós, para poder corrigir os nossos semelhantes. Desculpe. É aquela passagem da trave e do arqueiro, né?
Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai, sobretudo, em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar, sem cessar, que no pobre rejeitado talvez repilais um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um desses pobres da vossa terra que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar o meu turno. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelir o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Olhemos aqui o relato desse espírito bondoso, benevolente, e a diferença daquele espírito ostentante de orgulho, de vaidade, de prepotência daquela rainha francesa, que se decepcionou ao ver, quando entrou no reino divino, aquelas pessoas a quem ela humilhou, maltratava, estar numa posição superior à dela. Aqui a irmã Rosália humildemente reconhece que um daqueles a quem ela ajudou na terra estava ali para ajudá-la naquele momento da sua entrada no reino celestial. E vamos para o nosso item 10. Meus amigos, ouvi vários de vós dizer que a si mesmo, como posso fazer a caridade? Frequentemente não tenho mesmo o necessário. A caridade, meus amigos, não se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras, em ações. Como diz a oração, em pensamento, palavras e obras, né? Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morrem sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece do coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos homens irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam o nome do Altíssimo. Eu era como vós. Eu sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo. E vede, sou feliz agora. Aos velhos que vos dirão, é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. Dizei a este, Deus tem para nós todos uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora, que somos todos nós, né, meus irmãos? As crianças que já viciadas por suas companhias, vão vagar pelos caminhos prestes a sucumbirem sob as más tentações. Diz-lhes, Deus vos vê, meus caros pequenos, e não tem mais em lhes repetir frequentemente essa doce palavra. Ela acabará por germinar na sua jovem inteligência e, em lugar de pequenos vagabundos, terei feitos ainda aí uma caridade. Vários destes vos dizem também, ora essa, somos tão numerosos sobre a terra que Deus não pode nos ver. Vamos encerrar por aqui, só no último tópico aqui diz, meus amigos, a cada regimento, o novo general fornece uma bandeira, e eu vos dou esta máxima do Cristo. Amai-vos uns aos outros, praticai esta máxima, reuni-vos todos ao redor desse estandarte, e dele recebereis a felicidade e a consolação. Um Espírito Protetor, Lyon, 1860. Meus irmãos, acredito que possa ter
passado a todos vós um pouco mais de esclarecimento e de compreensão da nossa doutrina e do caminho que o Mestre nos deixou. Então vamos serenar nossas mentes, nossos corações, agradecer ao nosso amado Mestre Jesus, ao nosso Pai Celestial, por mais esta oportunidade de servir, de trabalhar e de poder divulgar a santa doutrina dos Espíritos. Pai amado, Mestre Jesus, Virgem Mãe Santíssima e toda a espiritualidade amiga, vos agradecemos pela assistência, proteção e permissão de estarmos aqui na noite de hoje. Que todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que tiveram a permissão de assistir este Evangelho, sejam visitados pela vossa falange do bem, que leve a cada um deles a paz, a harmonia, o equilíbrio, a compreensão, o alívio de suas dores, a cura dos seus males, e que possam receber a assistência e que cada um dos nossos irmãos que estejam presentes e aqueles que não puderam participar sejam visitados pela equipe espiritual liderada pelo nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, levando a luz, a paz, o alívio das suas dores e sofrimentos e a cura dos seus males. Que assim seja, Senhor. Passa a palavra a você, Rita. Graças a Deus. Obrigado, seu Arlindo. E com esta prece, eu peço à espiritualidade amiga, desculpa, benfeitora, que possa fazer o socorro, o amparo a algum irmão necessitado, encaminhando